Maravilha. Gravando já. Então vamos nessa. Em relação então às atividadezinhas que nós deixamos na semana passada, foi tranquilo? Ah, mais ou menos, dá pra fazer meio que por lógica, acho. Se pensasse um Uhum. pouquinho assim no enunciado. Sem grandes enroscos, né? Eu fiquei meio em dúvida na parte da placa de gesso, o drywall, né? Aham. Fazendo essas coisas. Só que eu, sei lá, eu fiquei meio em dúvida nisso. Porque eu pensava que era material de estrutural, só que não tinha, né, de opção. Uhum. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui qual foi a questão. Hum. É a primeira, professor. Ah, primeiro? Vamos ver aqui. Painel de gesso, acartonado são placas que podem ser utilizadas para paridade e fechamento. Sem nada. Quanto à função, esse material pode ser classificado como. é, Eu acredito que ele estava se referindo. É que cada autor tem uma classificação, né? O que que você marcou? Eu marquei o composto, porque o drywall vai com duas lâminas lá, que eu esqueci o nome do negócio. Tipo, um material com a composição de outro no meio. Não sei se tá certo. Aqui, por exemplo, essas questões aqui desse autor tá tipo Enem, né? Pode mais de uma, mas vai ter uma mais certa, né? Então, natural, certamente que não. Artificial ficaria assim muito. Não deixa de ser, né? É, Artificial. Foi feito eu pelo pensei homem, né? artificial. Mas assim, é muito superficial, né? Superficial. Isso. Vedação. Em partes ele veda, mas não é assim a- tipo, totalmente anti-umidade, assim, né? Que não deixa entrar água, né? Ele não é assim especificamente um material de vedação, né? E proteção é um pouco genérico, assim, né? Um pouco genérico, né? Realmente, eu acho que o composto ele explica dessas alternativas aqui, né? É que aqui tá cheio de pegadinha nesta questão, né? Eu acho que o composto ele explica, é o que mais se aproxima, né? É o que explica melhor, eu acho. Eu acho que o mais certo seria o estrutural, né? Sei lá. Ah, sim. Olhando assim a rigor, é verdade, né? O drywall você faz piso, faz parede, né? Faz É, teto, né? Enfim, né? Ele é uma parede, né? É uma placa, né? então, Ele é uma placa. Inclusive, acho que faz um ano assim que eu fui ver um condomínio aqui em Ponta Grossa, é, em que o forro dele, era uma casinha de material, né? Financiado, né? E o forro era todo em drywall, pintado, tal, certinho, né? Um aspecto, não sei se pro ao lado de vocês aí usa drywall para forro. não, usa PVC ou funs, geralmente. Pois é, eu também não tinha visto ainda. É, tava, fizeram todo o condomínio lá de casinhas assim, casinhas pequenas, né? Acho que de 56 metros quadrados, bem pequenas, com forro de drywall. Legal. Só que não sai caro, não, professor. Olha, tava assim como um condomínio de uma faixa popular. Eu acredito que a laje sai mais cara, né? Uhum. Porque eu não sei. O grande desafio hoje da construção civil, eu acho que não está mais só no material, mas está na mão de obra envolvida, né? O custo da mão de obra vem aumentando cada vez mais, né? A impressão que eu tenho, não sei se vocês veem assim também. Não, eu também acho. Mas Hoje em seguindo dia. esses dias aí, eu trabalhando direto lá, diretamente ligado a isso, o material deu uma subida boa. É, né? O ferro subiu, sei lá, 80%. Muito caro.
Se diz em questão do último ano ou menos até? Não, desde o ano passado veio subindo, mas, Uhum. tipo, a barra de uma treliça lá, H8, era 25, agora vende a 53. Nossa senhora, Subiu muito. que pancada, hein? Eu não sei se a pandemia afetou bastante. Estão dizendo que a pandemia afetou a economia do mundo inteiro. Não sei até que ponto o pessoal. O mercado ele é duro assim, porque tem um lado assim, um lado mais malandro do mercado que aproveita assim uma situação para jogar tudo da. Ah, então é por causa disso. E daí joga, inflaciona e vai lá para cima, né? É malandragem, né, do mercado, né? Infelizmente, né? Exemplo, pessoal, sobe o álcool, aumenta o diesel, mas o que que o diesel tem a ver com o álcool? Né, até hoje eu não entendo, né? Professor, eu acho que o único que saiu bem nessa pandemia foi a China. De lá que veio, que eles, tipo, o Brasil vendeu muita fábrica pra China. Isso é Porque verdade. lá eles conseguiram se recuperar mais fácil. Acho que não tem Covid na China, mas eu tinha ouvido a parada assim. Se tiver bastante controlado, né? Eles são uma potência também nisso, né? São em tudo, né? Agora mais nisso também. Muito rápidos assim, tem força assim, bala na agulha, né? Mas tá bom. É, vamos aqui seguindo, né? Para o nosso próximo tema. Então, beleza, conexão rodando, joia. Tudo bem, Emily? Tudo tranquilo? Nós estávamos conversando ali, mas se sinta parte da conversa, tá, Emily? Os- Pode deixar, professor. Eu tava distraída aqui com o meu caderno. Não, beleza. Não, nós não esquecemos de você. A gente conversou ali um pouquinho, mas não esquecemos de você. Bom, viu, jovens? Então, tem aqui uma parte falando de uma noção da geologia, né? Porque hoje os materiais eles estão assim bastante industrializados. A gente estava falando agora aqui do drywall. Eu não sei se vocês já viram. Eu vi uma situação aqui em Ponta Grossa que até eu devo ter foto. Depois eu vou tentar eu me organizar para na próxima aula. Quero ver se eu mostro as fotos para vocês. De uma edificação com. São placas de isopor. Daí tem um quadriculado de ferro de cada lado e fechado com reboco dos dois lados, mas a alma é assim eu acho que umas 4 polegadas assim de espessura de isopor. As paredes da casa é isopor, ferro dos dois lados e fecha com reboco. Vocês já viram alguma coisa parecida? Eu já ouvi falar só, professor. É. Mas ver, nunca vi não. Até eu fiquei assim, falei, nossa, será que não cai isso, né? A primeira, a gente que cresceu vendo tijolo, né? E pedra, né? De repente você vê uma É, mas casa. aí nos Estados Unidos eu acho que é assim, né? É tipo uma espécie de drywall, não é? As paredes. Eles terminam a construção muito rápido. É, exatamente. Uma vez eu vi um palestrante falar que o foco deles é que quando der aqueles tornados lá, já venha e já derrube logo, que deles entram naquele subterrâneo deles lá, né? Daí quando passa o tornado, eles levantam e não perderam muito dinheiro. É só mandar levantar em questão de uma semana tá em pé de novo. A, aquele pré-moldado já vem as placas, só encaixa, parafuso e liga luz e água e tá morando, né? Eles têm muito essa questão dos tornados, né? Tempo é dinheiro pra isso. Aham, exatamente.
Então, assim, os materiais hoje estão bastante assim avançados, a construção seca e a gente vê até a- não sei, vocês já viram as farmácias assim? Não sei se ocorre de montar farmácia em questão de dias assim na região de vocês, hein? Acontece? Aqui eu nunca vi, mas onde eu morava lá no Espírito Santo, tipo, montaram a farmácia com uma semana, eu acho. Minha mãe, a gente passava de carro, até assustou assim, quando ele falou, tá funcionando a farmácia já. Acho que foi o mesmo esquema do material dos Estados Unidos lá que eles usam. Olha, tem aí na região de vocês Raia, Nissei e Calfarma Não, aqui não. Sou Curiúba, tem nada. de farmácia? Não, aqui em Curiúba não tem nada. Não? A Emily mora em Telêmaco? Tem Nicei aqui. Telêmaco que você mora, Emily? Isso, é Pois, Telêmaco. pois ó, Nissei tem. A Nicei tem. Olha, eu assim fico bobo assim aqui em Ponta Grossa. De repente você passa assim numa esquina que tinha uma casa assim, que eu sou pontagrossense aqui, morei fora, mas sou daqui. Então às vezes tem uma casa numa esquina que de repente a casa sumiu. Em questão de 2 dias assim, ué, mas cadê a casa que estava aqui? É, derrubaram, botaram em caminhão e levaram embora os entulhos. Ué, mas o que houve? Dali uns 3 dias já estão levantando uma farmácia, dali uma semana tem tá luz acesa e promoção de inauguração, farmácia Nicei, farmácia Calfarma, farmácia qual que é a outra que abre aqui? Nicei, Calfarma e Raia. É impressionante assim como que tá hoje. Então é tudo placas, né, pré-moldadas e só chega o caminhão com guindaste, encaixa os pilastros ali, as vigas, as colunas e vai embora. Então é esse mundo que a gente vive, né, pessoal? Os materiais hoje bastante modificados, mas a gente vai dar uma olhadinha na origem, né? Porque tudo isso tem uma origem. E essa origem está no solo, na natureza. Muito bem. Nós vamos dar uma passadinha agora sobre rochas. Porque, querendo ou não, né, quando você fala assim, em termos gerais da construção, nós temos aí não só uma farmácia, né? Mas a gente tem uma ponte, a gente tem um túnel, a gente tem um metrô, a gente tem uma fundação num prédio. Então, não tem assim como abrir mão totalmente da natureza, assim. Nós precisamos dela ainda de materiais estruturais, né? Rígidos, né? Para poder assentar essas construções, essas edificações de grande porte, né? E aí nós vamos dar uma passadinha por alguns minerais, né? Que aparecem aí na área da construção civil, em diversas aplicações, né? Então vamos ver aqui a caulinita. Deixa eu ver se eu puxo uma imagem interessante aqui da caulinita. Olha aí, pessoal. Então, a nossa caulinita aí é um mineral que tem esse aspecto mais tendendo a claro, né? E geralmente com altos teores aí de calcário, de cálcio, né? Então, às vezes ela pode surgir aí na forma de pedras assim, de tamanho controlado, né? Quando você vai adquirir, você pede a granulometria dela, né? Naquela tabela mesh, né?
Já ouviram falar da tabela Mesh? Não, Não também. Tabela Mesh, então vamos aproveitar agora. Que é essa tabela Mesh, ela é mundial e ela te proporciona até para você fazer especificação para compra, venda, projeto. Deixa eu pegar aqui uma imagem legal aqui. E a gente vai estar falando com mais calma para frente, mas já adiantando, ela faz parte desta análise granulométrica, ou seja, tamanho dos grãos, né? Só um pouquinho aqui que tá. O computador hoje está meio cansadão. Já termina de carregar. Então é o seguinte. Essa tabela Mesh que falam são aquelas peneiras, né? Ou tabela Tyler, que tem uma abertura, né? E a abertura ela se dá tanto em milímetros quanto por essa numeração aqui, né? Então, por exemplo, começa aqui desde 5 milímetros até um máximo aqui de... Deixa eu pegar aqui. Passando, vai aumentando, né? 5 milímetros. Aí você chega a 500 milímetros, 250 milímetros, 125 milímetros. Então, essa tabela Mesh é uma tabela internacional, tem uma numeração, né? E conforme o tamanho do mineral, da rocha que você quer especificar para um determinado objetivo, principalmente para composições laboratoriais, quando você está fazendo algum desenvolvimento, né? Aí existem essas numerações, né? Se alguém fala assim, é a peneira número 9 da tabela Tyler, a peneira número 16 da tabela Tyler, ou Mesh, né? A peneira 250, e assim vai, né? Então, só para citar aqui, a gente vai estar vendo com mais detalhes aí nos nossos próximos temas aqui. E aqui está uma definiçãozinha, né? Essa série Tyler aqui, ó, são 14 peneiras, né? Que tem por base 200 malhas por polegada linear. O que isso significa? Como ela é norte-americana, ela é baseada em polegadas, né? Então, a peneira número 200, vou pegar aqui. A peneira número 200, cadê ela? 115, 150, aqui ó. A peneira número 200 quer dizer que em uma polegada quadrada tem 200 furinhos, então é uma peneira bem fina. Então, quanto menor o número, né? Por exemplo,
a peneira 3,5 mesh. MESH. É uma peneira grossa, a peneira 3,5, porque ela tem somente 3,5 furos por polegada quadrada, né? Então, sempre que alguém falar para vocês tabela mesh, é da série Tyler, internacional. Começou nos Estados Unidos, mas ela é internacional. E o pessoal coloca às vezes assim um jogo da velha do lado do número, assim, uma tabela 200 jogo da velha. Então quer dizer, está fazendo referência à abertura dessa peneira, né? Deixa eu ver aqui. Desenho, malha, tabela mesh. Vamos ver aqui se tem. Queria achar uma foto mostrando a abertura. Vamos ver se é essa daqui. Então, conforme for a abertura da peneira, né? Imagine, tá com um grande aumento aqui, né? Mas às vezes, conforme é a peneira, ele vai ter uma numeração naquela tabela, né? Aqui uma peneira mais aberta, aqui uma peneira mais fechada, né? Então, assim que funciona essa série mesh, né? Tá, só para citar, para adiantar um pouquinho, a gente volta nesse assunto futuramente. Então, beleza, caulinita, primeiro mineral, mineral argiloso, né? Fruto de argilas. Outro material assim que pode ser visto por aí, né, na aplicação da construção civil, é o feldspato. Ele tem esse nome diferente aqui. Se apresenta em várias colorações, né? E ele faz parte das rochas chamadas ígneas, que ígnea é de ignição, vulcão, sedimentares, né? Essas arenosas, e as metamórficas, aquelas que sofreram transformações, né? Então as rochas da natureza, pessoal, sempre são classificadas ou ígneas, essas rochas vulcânicas, sedimentares, que têm um aspecto arenoso, e as metamórficas, aquelas que sofreram transformação. Aí tem, vou passar mais rapidinho, porque interessa mais lá para frente para nós, quartzo, à base de silício, mica, um material bastante utilizado como isolante, inclusive dentro de materiais elétricos e eletrônicos, a mica, né? Daí tem outros variantes aí, tipo calcita, dolomita, né? São só para que vocês hoje, né, a gente dê uma faladinha assim no quais são os minérios que dão origem aos materiais da construção civil, só para que você nunca, puxa, eu nunca ouvi falar disso, né? Então hoje é esse o nosso objetivo, né? Então rochas na natureza, pessoal, sempre tem essa formação. Ou é ígnea, que nem, por exemplo, a Luiz vende lá na construção a brita. Vende. E quais os tamanhos que se falou, eu esqueci, que vocês 0 vendem. e 3/4. 0 e 3/4, né? Então, Isso. a brita, ela é uma rocha, é um basalto, né? É um tipo de basalto. E ela tem origem vulcânica. Então, lá no passado, derramamento de lava e tudo mais,
nós tivemos a formação das rochas ígneas e a brita é uma ígnea. Ela é um derramamento de lava, né? Por exemplo. Né? São chamadas ígneas ou magmáticas por causa do magma, né? O magma que está no meio do planeta, que quando dá erupção de vulcão ele vem para cima, né? É a rocha incandescente, é o magma. As sedimentares então têm essa característica arenosa, e que é o que forma a maior parte da crosta do planeta, são as sedimentares, e as metamórficas têm esse aspecto metamórfica, que sofreu transformação com o passar do tempo, né, de pressão, temperatura e tudo mais. E esse aqui é um esqueminha simples, mostrando que a natureza ela é de transformações, né, pessoal? Então as rochas que têm origem vulcânica, que é boa parte delas, né, que vem lá de dentro do planeta nas erupções, com o tempo, né, sol, chuva, vento, tempestade, elas vão se tornando pequenas partículas e formam esses grandes bancos assim de rochas que você vê até quando você vê um barranco assim, né? Você vê aquelas camadas assim, né? Não sei se vocês já repararam, quando o pessoal abre estrada, você vê aquelas camadas em barranco que foram depositadas ao longo dos milênios, né? Então é sedimentar porque foi sedimentando. Mas às vezes quando está abaixo do solo, sofrendo pressão, temperatura, elas se transformam em outros tipos de rochas, por isso que sofrem um metamorfismo, né? Então esse ciclo aqui mostra o caminho das rochas assim na natureza, né? Começa com as ígneas, passa para as sedimentares que viram metamórficas. Muito confuso isso aqui ou dá para entender? Deu pra entender. Beleza. Bom, a outra situação que é muito utilizada assim para categorizar uma rocha é a sua resistência, né? A sua dureza. Existe algum meio prático, pessoal? Já ouviram falar em algum meio prático de testar a resistência ou a dureza de uma rocha? Para saber se ela é mais dura, se ela é menos dura, se ela é mais resistente, menos Acho resistente. que tem, professor, mas eu não sei qual é, não. Um exemplo. O, um prego, vou pegar aqui um exemplo aqui. Se você pega assim um caco de vidro e um caco de tijolo, exemplo. Quem que risca quem? Um caco de vidro e um caco de tijolo. O vidro risca o O tijolo. vidro resistiu. Isso. E esse fenômeno assim de um riscar o outro, será que existe algum teste assim baseado em um material riscar o outro? Já ouviram falar em alguma coisa? Será que isso é um teste? A capacidade de um material riscar o outro, será que isso chega a ser um teste? Ou não necessariamente? Já ouviram falar num termo chamado escala Mohs?
MOHS? Eu não, professor. Ó, então a escala Mohs, foi criada em 1812, já faz um tempinho, por um mineralogista alemão, o Friedrich Wilhelm Mohs. E ela se baseia no seguinte: ela tem 10 minerais que fazem parte dessa escala. E aí, cada mineral recebe um número. Segundo esse mineralogista alemão, você consegue, qualquer mineral da natureza, ele está entre um desses materiais da escala Mohs. Por exemplo, o número 1, que seria o material de menor dureza, é o talco, né? O talco na natureza, ele tem assim esse aspecto assim, uma pedra branca, né? Claro que se você passar o dedo nele, nessa pedra de talco, o teu dedo fica assim sujo, de um pó branco, porque o talco, que é o que dá origem ao talco de produto de higiene, ele é uma pedra assim, bem fácil assim de você desmanchar. Então é a de menor dureza da natureza, assim. Tem suas variações, né? E ela, aqui está a composição química dela, né? Magnésio, silício e tal. Mas ele é o mineral de número 1 da escala Mohs. Mas daí. Continuando aqui. O número 2 é a gipsita, que nós conhecemos vulgarmente como gesso. Interessante, né? Esse mineral número 2 aí, gipsita, ele, se você moer ele, triturar, daí queimar num forno para tirar a umidade, quando você adicionar água depois, ele endurece e adquire resistência, né? Então não é que você pega o mineral e joga água direto. Não. Você tem que primeiro triturar, passar por um forno e depois que ele vira aquele pó que você faz artesanato, faz forro, faz placas assim de edificações, né? Então esse é o número 2, é a gipsita. A composição dela vai cálcio, vai sulfato, né? O número 3 é a calcita, né? Que já tem aspecto vitrificado. E assim vai, pessoal. Fluorita, esse verdinho aqui, ó, fluorita. É bonito, inclusive. Apatita, já tem assim um aspecto, parece assim pedaços de vidro, né? Porque ela já tem fósforo, outras composições dela. O feldspato, que a gente estava olhando agora, né? Ele já é um material mais rígido, o feldspato. O quartzo, né? Tem assim lojas, essas pontas, essas pirâmides assim, essas coluninhas, né? Que estão dentro de, eu esqueci como é que eles chamam nessas lojas de enfeites. Se eu lembrar eu falo. Tem pedras assim que são as cinzas por fora e elas estão lixadas. E aí você vê várias pontinhas dessa dentro. Então é quartzo. Já é uma dureza 5. Desculpe, dureza 7. O topázio é uma dureza 8. O corindon já é uma dureza 9. E por fim, o diamante, né? Que é a dureza 10 da natureza. Então, meus amigos, o que acontece aqui nessa dureza Mohs? O material acima risca o de baixo. Como assim?
A gipsita só consegue riscar o talco. A calcita risca a gipsita e o talco. E assim vai. A apatita risca os 4 de baixos. E o diamante risca todos os materiais. Então não é à toa que o diamante é um material usado para corte de vidro, né? Então, não sei se vocês já viram o pessoal que trabalha em vidraçaria, eles têm assim um cortador de vidro que é uma espécie de uma caneta, né? E ali na pontinha tem uma ponta minúscula de diamante. Não tem valor de joia, né? Porque as joias de diamante são todas lapidadas, tal. Você não está pagando só o material, mas está pagando também o acabamento, né, do artesão que fez aquele diamante. Dá para entender a ideia da escala Mohs aqui, pessoal? Ou confuso? Ah, tá indo, professor. É assim, é uma forma técnica aceita atualmente, mas não precisa, né? Você só diz assim, você está lá construindo lá uma linha férrea lá e você está na dúvida que material que é aquele. Não sei se vocês já viram o pessoal que constrói ponte, constrói estrada de ferro. Eles de preferência, até essas trincheiras aí indo daqui para Telêmaco aí já finalizou todas as obras ou ainda tem, pessoal? Daquelas trincheiras que estavam fazendo. Não sei dizer, professor. Eu acho que ainda não. Pois é, porque antes da pandemia, quando a gente ainda ia para aí, da- ter aula com vocês aí, ainda estavam as obras lá. E eu notava que eles tinham trechos ali que eles estavam dinamitando o barranco e pegando assim alguns tinham uma cor bem acinzentada, assim, parecendo basalto, né? Outros tinham uma cor bem clara, assim, parecendo feldspato. É, E eu via que eles estavam quebrando e utilizando na própria fundação ali da ponte, dos viadutos ali naquelas regiões de trincheira. Por que é interessante você aproveitar minerais que estão próximos à obra? Qual que é a vantagem? O custo, talvez? Com certeza, né? Logística, né? Então, ao invés de você ficar trazendo de longe, às vezes ali a alguns quilômetros, às vezes até alguns metros ali você tem matéria-prima e aí o pessoal instala assim uns britadores assim ali na obra mesmo, que ele vai dinamitando, já vai carregando o britador, deixando na granulometria, tamanho, que nem aquele 3/4 lá que o Luiz falou que tem no material que ele trabalha, já fica na granulometria, no tamanho que você precisa para trabalhar, para fazer os pilares, a fundação e assim por diante. Então, ó, escala Mohs é uma área, uma forma técnica de você caracterizar um mineral em campo e até em laboratório, né? Ah, esse mineral está entre o talco e a gipsita. Ah, então é um material de baixa resistência, material macio, mole, entre aspas, né? Muito bem. Vamos seguir aqui. E aí nós temos alguns exemplos mais claros assim, né, do que possa assim possa surgir para que a gente trabalhe com ele, né? Então a resistência mecânica a gente já está falando aqui, né? A escala Mohs é uma das formas de você
caracterizar. Mas tem testes de laboratório, que você coloca assim em ensaios de compressão, em ensaios de desgaste, ensaio de cisalhamento, né? Então, por exemplo, geralmente espera-se de uma rocha que ela tenha boa resistência à compressão, pelo menos, né? Ensaio, compressão de rochas. Porque aí você espera que uma rocha suporte, né? Você vai fazer uma ponte, você vai fazer qualquer outra situação, né? Então você coloca os materiais em corpos de prova, que chamam, né? E esses corpos de prova são submetidos a ensaios de compressão, né? Você aplica uma força no equipamento e a carga vai aumentando até que rompe, estoura. Daí você vê qual foi a força que você gastou, qual que é a área da seção transversal do corpo de prova, e aí você calcula. Então a resistência à compressão é de tanto. Então aqui, ó, um esqueminha, né? Você aplica uma força, você tem um diâmetro, uma área de seção transversal, e aí quando ele estoura, quando ele fratura, são máquinas, né, equipamentos, a máquina para, e ela marca num ponteiro ou é digital qual foi a força que foi necessária para estourar aquele corpo de prova. E aí você tem a resistência mecânica daquele material. Isso é usado inclusive para corpos de prova do concreto, não é usado, pessoal? Também? Não entendi a pergunta, professor. Então, esse ensaio de compressão com corpos de prova não é também usado em obra para ver a resistência do concreto com o passar dos dias? Após um dia, após 7 dias, após 14 dias. Já viram isso? Acredito que sim, mas eu nunca vi pessoalmente. A Emily já viu alguma coisa parecida? E em obra, assim, o pessoal separar assim, uns taruguinhos desse para ser testado, assim, para quem está fazendo prédio, ponte, em que vai ser. Não, nunca vi assim acontecer de ter uma máquina, uma obra para fazer isso. Na verdade, a máquina, geralmente, eles não levam na obra, mas eles pegam os corpos de prova, né? E levam para o laboratório para fazer do concreto que está sendo usado, assim, após um dia de cura, após 7 dias, após 14, 28. Já ou escutaram essa história? Não, Não tem escutei problema. agora. Ensaio de compressão de corpos de prova concreto. Corpo de prova concreto. Então se um dia você estiver passando por uma obra, visitando, e você vê um monte de taruguinho desse, são umas forminhas assim, que à medida que a obra vai acontecendo, pessoal, eles fazem o ensaio de compressão, inclusive existe obra, prédio, ponte, que esses relatórios precisam ficar guardados, que se infelizmente acontecer um sinistro, né, um acidente, algo que comprometa vidas assim, a justiça vai pedir os relatórios para saber
Porque existem normas. Normas da ABNT. Já ouviram falar da ABNT? Esse sim, professor. Pois é, então a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela especifica valores mínimos para concreto estrutural, concreto de cobertura, concreto para acabamento, e esses valores mínimos de resistência, ele precisa atender às normas, porque se não atender e o engenheiro responsável não comunicar, futuramente pode responder judicialmente. Então, na verdade, vocês fazem engenharia civil, né, para poder ir preso no futuro. Então, estou brincando. Mas é porque o engenheiro civil que é responsável por uma obra, ele responde judicialmente se houver um sinistro. Né? Então, essa é a parte. Não é a parte boa da engenharia, né? Mas ela que você responde judicialmente. Né? Então, essas máquinas assim, essa é a cara da máquina. Ó. Esse cabeçote grande aqui, ele aplica uma força sobre esse corpo de prova. Então, o ensaio de compressão é muito utilizado não só para minerais, mas também para os corpos de prova de concreto em geral da engenharia civil. Vocês já ouviram falar que o cimento ele tem uma curva de resistência com o passar dos dias, que ele vai curando, adquirindo mais resistência à medida que os dias vão passando? Já. E por que que isso acontece? O que que faz, o que que ocorre lá no cimento que com o passar dos dias a resistência vai aumentando? O que que ocorre? Que o pessoal fala assim, o cimento tem que secar. O que que acontece com o cimento lá que ele vai adquirindo cada vez mais resistência mecânica? Eu acho que tem a ver com a absorção da água, é, a reação que o cimento tem com a água. E isso com certeza tem a ver. E é, essa reação, ela é uma reação de hidratação, né? É assim que chamam, né? De hidratação. Por quê, pessoal? Ó, aqui eu tenho uma curva, ó. Variação da resistência do concreto com a idade. Ó, um dia, 7 dias, 14 dias, 28 dias. Vocês já tinham visto essa curva assim? Já alguma vez? Eu não. Então, essa curva, será que ele abre fácil aqui para nós? Essa curva de resistência do concreto, ela ela é bastante assim conhecida por ter esta característica. Ó, um dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 28 dias. E a unidade de medida da resistência, esse concreto aqui, eu vou ler porque está ruim para vocês, pessoal. Com 14 dias, esse concreto está com 80 MPa. O que que é esse MPa, pessoal? MPa para a resistência do concreto. O que que é MPa? Alguém sabe?
MPa. O que será MPa? O que quer dizer MPa? Deixa eu ver se eu acho aqui resistência mecânica. Mas é tensão de compressão, pessoal. Tensão de compressão. MPa. Fórmula, cálculo, tensão, compressão. Concreto. Então, quando você tem um corpo de prova sendo testado num ensaio de compressão, a tensão de ruptura é esse MPa, pessoal. Tensão de ruptura, que é a força, a carga sobre a área. Então, você tem uma área de seção transversal do corpo de prova, que é dado em milímetro quadrado. E você tem uma força aplicada em newtons. Então, aquele MPa lá nada mais é do que a tensão de ruptura, que é a carga que a máquina te dá, né? Aquela máquina que eu mostrei, sobre a área da seção transversal do corpo de prova. Então é isso que é aquele MPa que faz o eixo vertical do gráfico de resistência à compressão do concreto. Uma vez, há muitos anos atrás, na casa do meu pai, ele mandou fazer um muro e aí o pedreiro que ele contratou afastou, era um terreno assim inclinado, né? Então afastou a terra, né? Formou-se uma valeta ali, afastou a terra. Daí fez a fundação do muro, uma viga embaixo, botou ferro, tudo. Daí ergueu o muro. Daí no dia seguinte, quando ele estava erguendo o muro, ele terminou de erguer o muro e já pegou assim com uma pá e já foi jogando a terra assim no muro recém-erguido. Não tinha assim, acho que nem não tinha dado 2 dias ainda. A curva da resistência mecânica devia estar assim baixa ainda, né? Porque ele completa, continua sempre endurecendo, né? Sempre hidratando, uma reação de hidratação. Mas com 28 dias ele já atinge assim 95%, né? Da resistência que ele vai obter. E aí durante a madrugada, assim, depois que o pedreiro chegou à terra no muro, foi aquele barulhão, né? Durante a madrugada o muro cedeu e a terra foi tudo para a rua, assim, invadiu a rua. Aí foi aquela confusão, susto, né? Dava a impressão que estava um caminhão entrando na casa. Então a resistência do concreto pode ser medida então em MPa, é mega porque é 10 a sexta, pascal porque é newton por metro quadrado, né? Só pegar aqui então. Deixa eu pegar um caderno aqui.
Só para relembrar, né? Vocês já tiveram resistência dos materiais ou algo semelhante? Resistência dos materiais do semestre passado, professor. É. Então vocês viram essa parte? Compressão? Sim. Eu acho que sim, não lembro direito, pra ser sincero. Não, tranquilo. Aqui a gente está aqui para aprender e relembrar, sem problema. Então, a tensão de compressão a tensão de compressão, que é também a de tração, né, a mesma forma. A tensão de compressão, ela é igual a força, carga, força, sobre área da seção transversal de um corpo de prova, né? Então tá aqui, a área da seção transversal de um corpo de prova. E a força é medida em Newton. Gravando de novo. Então aqui, jovens, vejam, nós temos a tensão de compressão é força sobre área, que também é unidade de pressão. Força é medida em Newton, a área é medida em metro quadrado, e Newton por metro quadrado quer dizer Pascal. Newton por metro quadrado quer dizer Pascal. E lá nessas... Ó, quase que eu bato o dedo no ESC de novo. Lá nesses gráficos de resistência de materiais, está sempre aparecendo o megapascal. Quanto que é esse mega aí, pessoal? Quanto vale o mega? MPa, megapascal. Quanto vale esse mega? Quem me ajuda? Mega. Qual que é o valor de mega? Tá aí o Luiz Emily? Tô, professor, mas fugiu da mente agora. Sem problema. Ó, Sei mega lá. é 1 milhão. Eu ia falar 1000. Tá, mas não tem problema. Deixa eu ver se eu pus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mega é 1 milhão ou também 10 a sexta, pessoal. 1 milhão ou 10 a sexta. É isso que quer dizer o mega. Então, megapascal é 1 milhão de pascal ou 10 a sexta, certo? Então, esse que é o significado da expressão mega. Então, aqui só para relembrar, tá bom? Só uma lembrancinha aqui que a gente vai estar olhando com mais calma, assim, na hora de caracterizar os materiais aqui. Então aí, ó, pessoal, resistência mecânica das rochas é um ponto importante, a durabilidade do material, né? Como assim durabilidade de rocha? O que pode estragar uma rocha, pessoal? Alguém me ajuda? O que pode danificar uma rocha com o passar dos anos, do tempo? Que tipo de situação danifica uma rocha? A colisão, talvez? Colisão, mais algum aspecto? Desgaste? Desgaste, mais alguma coisa? Umidade, né? Começa a infiltrar, umedecer, aquilo vai encharcando, pode afetar, né, ela, né? Se for uma rocha baseada em calcário, né?
Trabalhabilidade é um ponto importante para rochas assim? Se é fácil de você dinamitar, obter partes menores, isso importa sim para uma obra? Interessa? Interessa? Com certeza. Estética, né? Tem muitos casos que a estética interessa, além da resistência, te interessa também a estética. Você quer, às vezes, que fique assim com uma certa tonalidade. é, Aí entra o design junto com a engenharia bruta, né? Propriamente dito. E aí, pessoal, só para ver assim, só para ilustrar a nossa visão, ó os granitos, ó. Tem mais ou menos essa carinha aqui, os granitos. Já viram isso aplicado na construção, assim, servindo como estrutura? Com esse aspecto? Eu acho que substitui bem o mármore, né? Tipo, pra Sim, estética. sim, sim, com certeza, né? É mais econômico até, né? Mas como assim, usado como rocha, assim, pedra para estrutura, base de trilho de trem, assim, já viram? Assim não. Às vezes ocorre que não tem tanta estética, não tem tanto valor estético, às vezes assim, no formato de pedras assim mesmo, né? É colocado como base para trilho de trem, base de ponte, né? Os granitos. Ó o nosso famoso basalto, olha a pedra brita, o basalto, né? Esse teor de ferro dele que gera faísca, né? Se você bater uma pedra contra a outra de noite, você vê faísca saindo. É o basalto. Diorito, né? É, rocha ornamental, o diorito, né? Já tem uma estética melhor. Ó, o arenito, né? Tem aplicações na área de pisos e paredes, né? Já viram assim? Só que ele é cortado, né? Ele é cortado assim em placas largas assim e assentado. O arenito tem uma coloração. Essas fachadas assim de prédios, de consultórios assim que geralmente é feito assim com uma montagem, um design mais sofisticado, né? Não sei se vocês já viram. São os arenitos. Ó aqui os nossos calcários, dolomitos, né? É, indústria sementeira, né? Para fazer cimento, né? Vai muito calcário. Área vidraria siderúrgica. Então, é uma rocha também bastante famosa dentro da construção civil. Vocês notam que a gente, poxa, mas eu queria ver assim, painel fotovoltaico, tá? Eu queria ver coisa avançada. Vamos ver também. Mas a gente não pode esquecer que ainda precisa nas edificações do material natural. Ele ainda faz parte de muitas fachadas estéticas, que você vê aquelas pedras bonitas assim. Ele faz parte de fundação de grandes estruturas. Então, o material natural ainda é um grande parceiro da construção civil. Ardósia. Alguém já viu assim a ardósia aplicada? Um material excelente para isolamento térmico. Rocha ornamental em cobertura de casa, piso, tampos, bancadas, assim na parede, né? Ó, tem uma cor mais azulada,
Então já é um material assim, não deve ser muito, não sei o preço da ardósia assim, mas já não deve ser muito barato, porque ele é cortado muitas vezes agora o corte é feito com filetes de água, né? Então tem máquinas muito sofisticadas com água pressurizada que cortam pedras por filete de água de altíssima pressão, né? Então o corte já é um corte mais caro. Daí às vezes é dado um acabamento polido, ardósia. Ó, quartzito, né? Pisos, calçamentos, assentado com argamassas específicas, tipo assim, garagens, calçadas. Já viram assim que garagens assim, calçadas feitas de pedras assim, placas assim, bem assentadas assim, já repararam? Ó que tem bastante na casa de vocês aí, ó, mármore. Tua casa lá, Luiz, é escada de mármore? Ah, como é que é? Não, professor, é normal, piso normal. É a garagem inteira, a rua inteira de mármore lá, né, Luiz? Tá doido, professor? Tá achando que eu moro num palácio? E esse material aqui, ele é carinho, né? Inclusive, já não é muito comum assim de você ver, né? Você tem que encomendar, né? Mas, não, tipo, aonde eu morava lá no Espírito Santo, é comum ver isso, porque tem Cachoeira de Itapemirim, que é a maior exportação de pedras ornamentais do Brasil. Então lá Ah, é mais fácil de ver. O pessoal, tipo, compra de lá, lá tem, tipo, o lugar onde extrai tudo. Então tem jazidas por lá, é? Tem. Lá Ah, o Brasil, tipo, o Brasil todo compra de lá praticamente. Ele exporta muito pra fora. que legal. Você é do Espírito Santo? Sou do Espírito Santo. Porque ó, aqui na nossa região aqui dos Campos Gerais, aqui, Ponta Grossa, Telêmaco, eu assim não tenho conhecimento assim de jazidas assim de mármore assim. Se Uhum. existe, eu nunca ouvi falar, sabe? Então eu acho que vem realmente lá do norte da tua região. É, tem muita pedreiro por lá. É. Então é isso aí mesmo, porque a nossa região aqui ela é forte assim, mas em termos de calcário, talco e similares assim, né? Feldspato, argilas para indústria cerâmica, Madeira também. a madeira, claro. Mas assim, minérios nobres assim como esse, então é da tua terra lá mesmo. É, lá tem bastante. Aqui eu não tenho conhecimento de nós termos aqui, não. Beleza. E o problema não é só o material, mas é o processo que deixa ele em condições de uso, que é caro, né? O corte, o lixamento, né? Não é só o material. O material bruto não é só isso, né? É o processo, né? Aquelas placas grandes, né, de Verdade, mármore. verdade. Ó, os gneisses, né? Ele é uma rocha metamórfica que sofreu transformação. Tem quartzo, né? Silício, feldspato. É, é um material estrutural. Ó, elevada resistência. Ó, gneiss. Então, elevada, guarde, ó, elevada resistência. Material estrutural usado na engenharia. Para ponte, trilho, fundação de prédios, né? E aqui nós temos um resuminho aqui, ó, do que a gente está mostrando aqui hoje, conversando hoje. Então, granito, basalto, diorito, arenito, calcário, ardósia, quartzo marmário, mármore e aqui as suas aplicações, ó. Então, é bem interessante assim não esquecer deles porque fazem parte, né, da das edificações, das construções, principalmente estéticas e estruturais de grande porte. As rochas, então elas têm
essa grande participação. Então, jovens, hoje nós conversamos aqui sobre a presença dos minerais naturais diretamente na construção civil, aplicados simplesmente ou por corte e lapidação, lixamento, ou por uma britagem e aí um controle de tamanho por aquelas malhas mesh, né? Um controle de tamanho. Tranquilo, pessoal? E aí, algum comentário? O que vocês acharam da conversa? Ficou alguma parte assim confusa? Até que não, professor. Foi relativamente tranquilo. Emily, tudo bem? Professor, em questão ao concreto, já que ele tem uma reação com a chuva, depois dele atingir o estado da dureza dele lá, acho que é depois de 24 dias, ou antes disso, qual que é a reação que ele tem com a chuva? Reação com a chuva? No caso de uma construção civil que foi assentado, que foi construída recentemente, por exemplo, uns 4 dias, e daí chove. O cimento ou o tijolo, ele vai ter alguma reação com a chuva ou não? Olha, o cimento em si, água para ele só faz bem, porque ele requer água para hidratar e obter assim aquela resistência mecânica, né? Com o passar dos dias que chega a 95% nos 28 que a gente falou. Mas assim, edificações, por exemplo, a infiltração de água de dentro, né? Você fala assim, misturar o concreto com tijolo, por exemplo? Sim, no caso de uma parede. Uma parede, né? O que é ruim assim quando fica chovendo em cima de uma construção? A infiltração de água, então o cimento endurece, ele adora, né, a água porque ele quer. Mas aquele excedente de água que fica dentro das paredes encharca as paredes. Por isso que o pessoal usa aquela. Aqui na minha região chamam de rufo, que é uma espécie de uma capa, né, de folha de zinco, feito de material de calha. Aqui na minha região chamam de rufo, não sei se aí chamam assim também. Que é para não deixar ficar encharcando as construções e as paredes, né? Porque o excedente de água não vai assim melhorar em nada, pelo contrário, a parede fica encharcada, começa a brotar água assim pelas laterais, danificando pintura, gerando mofo. Então, para o cimento, a umidade é ótima, mas o excesso de água para qualquer edificação encharca, prejudica a pintura, gera mofo, assim, bolor, né? Essas coisas assim. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Respondeu. E devido a por exemplo, o cimento já tem uma quantidade certa de água, já foi feito com a quantidade certa de água. Se chove, ele tem prejudica a obra por estar adicionando mais água no caso da chuva? Não, não porque o cimento. Quer ver? Eu vou abrir aqui para você ver. Quer ver? Reação de hidratação do cimento. Reação, hidratação do cimento. Vamos ver se aparece fácil aqui.
Será que essa é? Ó, aqui, por exemplo, você tem é, os componentes que... Deixa eu achar uma imagem melhor aqui, peraí. Só um pouquinho. Tá. Então aqui a gente tem a reação de hidratação do cimento, né? Tem algumas variações, mas vamos pegar essa aqui mesmo. Então você tem um material que veio lá da mistura do que eles chamam de clinker, de gesso, que nada mais é. A produção de cimento ela é feita com calcário, algumas argilas, tudo isso é triturado, queimado em forno e aí se transforma em cimento. Tem mais algumas adições lá. Daí quando você mistura com a água, pega um saco de cimento e mistura com a água, ela hidrata, né? Aquela molécula de água passa a fazer parte da molécula final do cimento. E formam-se assim composições, né? Então, vários tipos de cimento, né? O cimento a gente fala um termo genérico, né? Mas ele tem várias composições, né? Mas ele fica hidratado, né? Você tem o composto químico pontinho H2O, né? Significa que ele está hidratado. A água que tiver excedente, como de chuva e qualquer outra, ela simplesmente o cimento não vai captar ela, porque ele já pegou toda a água que ele precisava, né? Não vai causar mal nenhum para ele. Em geral, a água a mais para o cimento não faz mal nenhum. Vai fazer mal para a parede, para a edificação. Porque quimicamente cada molécula lá da mistura do cimento tem uma capacidade de absorver tantas moléculas de água, né? Fica assim, por exemplo, aqui ó, sulfato de cálcio vezes 2 moléculas de água. Daqui uma outra molécula vezes 32 moléculas de água. Então, para cada grupo químico que faz parte do cimento, vai ter uma quantidade máxima de moléculas de água que ele consegue fixar, o que a gente chama de reação de hidratação. Essa fixação de moléculas de água nas moléculas dos componentes que fazem parte do cimento. Era essa a pergunta? Isso, professor. Não ficou dúvida? Você tá com alguma situação assim? Não, é só curiosidade. Ah, tá. Uhum. Então, beleza, pessoal. Mais alguma questão para hoje? Tranquilo? Então, da mesma forma que na semana passada, mais tarde vai estar lá algumas atividadezinhas aí relacionadas à parte geológica, das rochas utilizadas aí na construção civil, só para fixar aí nossas ideias, beleza? Beleza. Tranquilo, professor. Obrigado aí pela participação, pela presença e uma boa semana de trabalho, de estudos aí para vocês. E nos vemos aí no Meet da próxima semana e no fórum aí a qualquer momento da semana que vocês precisarem. Beleza, professor. Boa noite.
Boa noite, obrigado. Até mais, pessoal. Boa noite, até. Boa noite. Tchau, tchau.